Olá, eu sou Renata Lima, sou professora da rede estadual na Bahia, lecionando História e Sociologia. Estou gravando esse vídeo para responder alguns questionamentos que me foram feitos sobre apropriação cultural. A primeira pergunta é: qual a diferença da apropriação cultural para intercâmbio cultural? Muito bem. A apropriação cultural seria a prática de se apoderar ou de adotar um ou mais elementos de uma cultura que não é a sua, que não é a nossa, né? Apagando, assim, o significado original desses elementos. Que elementos são esses? Modo de se vestir, né? Batas, né? Que a gente vai ter na Ásia, no Oriente, esse tipo de vestimenta, adornos, né? Como colares, turbantes, cocais, né? E turbantes a gente também vai encontrar em Ásia, em África, e no Oriente Médio com os árabes. Estilos musicais, instrumentos musicais fazem parte são elementos que podem sofrer apropriação cultural. Intercâmbio cultural, numa visão antropológica, seria a troca de informações e de conhecimento entre duas culturas, duas ou mais culturas. Essa troca, ela não traz danos, né? Por quê? Porque ela não tira a originalidade do significado daqueles elementos na sua cultura primária, na sua cultura original. Bem, a segunda questão: como a apropriação cultural afeta a saúde mental das pessoas negras? Bem, eu entendi que se coloca essa questão direcionada aos negros dentro desse processo de apropriação cultural, porque muito se vem discutindo atualmente sobre isso, né? Sobre o que é a apropriação de fato e sobre como isso pode afetar os grupos, né, culturais, a sociedade que sofre essa apropriação, né? Essa retirada do poder original de seus elementos. Bem, vamos pegar um exemplo da nossa, bem simples, a nossa axé music, ou a música baiana. A nossa música baiana está repleta de elementos afros, elementos de origem negra, tanto nos instrumentos musicais, né, como os ritmos que são que ocorrem desses instrumentos. Então, tambores, brimbais, atabaques. E aí você vai ter um surgimento de novos estilos musicais e composições de pessoas negras, mas cantadas através da visibilidade de pessoas brancas. Como você tem uma Margareth Menezes com menos visibilidade, apesar de você saber que ela existe, menos visibilidade, menos poder aquisitivo, menos incentivo da mídia, menos acesso a todos os espaços e todos os prêmios e glórias que um artista recebe, como a Daniela Mercury, como a Ivete Sangalo, como a própria Cláudia Leite. Então, se existe uma Larissa Luz, né? Nós também podemos reverenciar essas mesmas artistas negras, como Larissa, Margareth, Márcia Short, Alô Benedy, com as outras que são mulheres brancas. Você tem também a questão dos homens, né? Dos artistas, Tatal, Lazo, que são, por matéria, Pierre, Jal, que são homens negros, grandes compositores, grandes letristas, poetas, mas a visibilidade deles é menor do que e o poder aquisitivo e midiático do que um Durval Ellis. Então, isso pode afetar a mentalidade, né, a saúde mental de uma pessoa negra? Claro que sim. Bem, então vamos dar continuidade às perguntas. E nós temos aqui uma terceira questão que seria: apropriação cultural é considerada uma besteira? Claro que não. Você vai estudar esse processo porque faz parte do seu entendimento enquanto ser humano e participante de uma sociedade. Se você observa que temos diversas culturas e que cada uma deve ser respeitada, você não vai admitir um processo de apropriação cultural, que é completamente diferente, como eu já havia dito, de um intercâmbio cultural. Então, não é besteira discuti-la, esse conteúdo. Bem, na quarta pergunta se fala: o que você acha de quando a pessoa fala que uma pessoa negra alisar o cabelo é apropriação cultural? Engano, não é. Por quê?
Porque quando uma pessoa alisa o cabelo, uma pessoa negra alisa o cabelo, pinta de loiro, ela não está fazendo apropriação cultural. Porque ser loiro é uma característica física, natural. Alguém nasce loiro e tem a sua característica física. Isso não é uma característica étnico-cultural. Então, pintar o cabelo e também alisar, não é. Porque alisar, no mínimo, vai ser uma tentativa de se enquadrar ao padrão da normalidade estabelecida. E que padrão é esse? Um padrão liso. Se fosse assim, todas as pessoas que pintam cabelo de loiro e são brancas, mas não são loiras naturais, estariam se apropriando da loirice. E essa apropriação de loirice não é apropriação cultural, porque isso é um aspecto físico. Na quinta pergunta, se pergunta: você acha que todas as etnias podem misturar suas culturas hoje como forma de unificação global? Veja, a partir do momento que nós vamos voltar um pouquinho na história e pensar no processo das grandes navegações, lá no século XV, século XVI. Você vai ter povos que viviam distanciados, mas que, num dado momento, nesse período, vão se encontrar, vão ocorrer encontros culturais, né, de europeus com asiáticos, com africanos, com os chamados ameríndios, né, porque o nosso continente ele é um último a ser identificado em termos civilizatórios. Infelizmente, é um engano, né, porque você teve grandes civilizações antes da chegada dos europeus, mas todo esse processo de chegadas e partidas, de encontros, são encontros culturais. E nesses encontros você vai ter os intercâmbios e também vão ter os choques. Quando a gente sai de um país para o outro, hoje, século XXI, nós vamos ter intercâmbio cultural. Quando a gente sai de uma cidade, da nossa cidade para uma outra, nós vamos também ter esse intercâmbio cultural. Né? Então, e essa relação de encontros de culturas é interessante e importante, mas deve ter um caráter apenas de intercâmbio, de troca de conhecimento, e não de você usar relação de poder para se apropriar, se apoderar de elementos culturais de outros povos, de outras culturas. A sexta questão pergunta: você conhece a história do rock, rap, blues e hip hop? E o que eles têm em comum ao longo de sua história até hoje? Bem, rock, rap, blues e hip hop são estilos musicais, né? Estilos musicais surgidos nos Estados Unidos, entre os negros estadunidenses, né? Ou norte-americanos, como queira. Esses estilos musicais são elementos culturais. E quando você tem a característica, né? A característica de elementos que identificam uma determinada cultura, você sabe que ou você faz intercâmbio ou você se apropria. Então, blue, rock, jazz, hip hop, tudo isso está dentro da cultura norte-americana e acabou passando para o restante do planeta, né? Chega aqui no Brasil, chega na Europa, na Ásia, na África, mas tem origem entre os negros norte-americanos. O próprio rei do rock norte-americano, o famoso Elvis Presley, ele cantava as músicas e quando as pessoas ouviram até a voz dele na rádio, conta-se que pensaram que era um cantor negro de meia idade. E era um jovem de 24 anos, branco, que cantava músicas compostas por um homem negro. Então, nunca o compositor foi visto, né? E foi ovacionado pelas as letras que deram tanto sucesso e fama e dinheiro a Elvis Presley. Era um homem negro. Junto com Elvis, você tinha o Little Richard, que era também pode ser considerado também um rei do rock, mas era um homem negro. Teve menos visibilidades e menos fãs do que Elvis Presley. A gente pode comparar esses ritmos que foi citado aqui na pergunta, que são estadunidenses, com os ritmos da cultura afro, tanto aqui no Brasil quanto no restante da América Central, partes também da América do Sul. Aqui no Brasil a gente tem o nosso querido samba, né, que nasce com os negros, e você vai ter vários artistas negros dentro do samba, mas no início o samba era perseguido.
o samba, assim como a capoeira, né? E tudo que fosse lembrar a questão das africanidades. Então você tinha dois grandes compositores, amigos, conhecidos, mas teve grande sucesso, uma vida curta, mas teve uma grande repercussão, e um outro só foi resgatado há um pouco mais de 20 e 30 anos, porque é o caso de Noel Rosa, que era branco, e Cartola, que era um homem negro, né? E assim por diante, nós temos vários exemplos em nossa cultura. Nós vamos agora para as últimas questões. A sétima questão pergunta: qual a sua opinião sobre a apropriação cultural? Bem, para mim, a apropriação cultural é um fenômeno estrutural, né, que é resultante do racismo estrutural que a maioria das sociedades vivem, inclusive a sociedade brasileira. Então, nós temos um fenômeno estrutural que dá lucro para um grupo em detrimento ao outro, né? Que envolve também o seu próprio conceito, como eu já havia dito antes. A apropriação cultural, oitava questão. O que é e como funciona? Eu já falei, porque a questão de diferenciar a apropriação cultural e intercâmbio cultural é semelhante. Então, é a mesma coisa. Dizer o que é apropriação cultural é repetir que é uma forma de adotar, de se apoderar elementos culturais de outra cultura, que não é a sua, tirando o significado original deles. E como é que ela funciona? Funciona dessa maneira. Quando você tira o significado original de algum elemento cultural, de um estilo musical, de um instrumento musical, de uma roupa, de um enfeite, um adorno, né? Como o caso do turbante, como o caso do cocar e outras vestimentas, você está tirando o significado dele muitas vezes e aplicando a lógica capitalista do lucro. A nona questão, eles estão trazendo aqui um exemplo que ficou bem famoso, viralizou na internet, de uma garota chamada Tawane, que foi impedida, né? Ou foi questionada por estar usando turbante no metrô de uma grande cidade brasileira. E por mulher, segundo ela, no seu relato, uma mulher negra ou mulheres negras. Aí a pergunta fala assim: Tawane deveria abordar o assunto? Como Tawane deveria abordar o assunto? Porque Tawane estava com um turbante e ela disse que foi abordada por essas mulheres, mas ela estava usando o turbante e acusada de apropriação cultural, mas ela estava usando o turbante porque ela estava careca devido a uma leucemia. Então, a pergunta: Tawane deveria abordar esse assunto, apropriação cultural? Não, Tawane não tinha que abordar nada. Na verdade, Tawane, o contexto de Tawane não se manifesta como um processo de apropriação cultural propriamente dito. Tawane estava usando um turbante, a depender da amarração desse turbante, ele poderia ser de origem africana, de origem asiática, hindu, árabe, e ela estava usando como uma proteção a sua cabeça careca. E aí você pode se perguntar: e as mulheres então estavam erradas? Também não estavam. Elas foram reivindicar um elemento que elas têm como cultural, né, como afrocultural, e que estava sendo usado por uma pessoa que ela, de uma maneira que não estava de acordo com um contexto étnico, né, e social. Então, Tawane era uma mulher branca usando o turbante. O que acontece aí é que a apropriação cultural já lesou tanto, né, a cultura negra, que a gente já está sempre com aquele olhar de que pode estar fazendo alguma coisa, pode estar ocorrendo a apropriação cultural, né? Então, a pergunta aí de Tawane em relação ao que ela deveria fazer, ela não deveria fazer nada em relação a isso. Nem tirar o turbante, nem se irritar porque as mulheres falaram. Sabe por quê? Porque a reação de Tawane deve ser como a de todas as outras pessoas da sociedade. A reação de procurar aprender, procurar refazer. E a décima, porque é importante entender a apropriação cultural. Venha só. A gente não vai entender a apropriação cultural quando a gente vai pensar que isso é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. A apropriação cultural, ela desvaloriza, invisibiliza
uma cultura que vai ser considerada subalterna à outra. E aí está o problema dela. Aí está o problema de mexer com a saúde mental das pessoas negras, de artistas que são invisibilizados, de todas as áreas, poetas, artistas plásticos, cantores, compositores, né? Inventores, que têm o seu potencial afro, geralmente subalternizado dentro da nossa cultura. Então, por isso é importante a gente discutir e entender o que é apropriação cultural e o que é o simples intercâmbio, a simples troca cultural. Viu? Muito obrigada, eu espero que, pelo convite para responder, e eu espero que tenha conseguido explicar ou passar um pouco do que eu entendi.